estudarmos mais uma aula, hoje a aula 13 do Seminário de Escatologia, versão 3. Eu queria convidá-los a ficarem de pé. Eu vou convidar o Arilson, vem aqui na frente dirigir a oração. Senhor nosso Deus é eterno, Criador dos céus e da terra, louvado e santificado seja o teu nome. Amém. Estamos aqui, Senhor, reunidos com o intuito de estudar a tua palavra, para aprender mais de ti. Amém. E seguirmos firmes, Senhor, na caminhada para a tua volta. Amém. Que o Senhor instrua o professor Rafael, que ele fala inspirado pelo teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor capacita-nos e abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir e colocar em prática a nossa vida. Amém. Perdoa os nossos pecados em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A aula passada, a aula 12, nós trabalhamos com a escatologia das pragas, mostrando dentro do paralelo bíblico e teológico, tanto o dilúvio, quanto as pragas do Egito, quanto as pragas apocalípticas. Nós vimos que o propósito principal das pragas, proteção e misericórdia de Deus aos seus escolhidos com relação ao castigo dos ímpios. Que o cálice da ira de Deus será derramado sem mistura. Sem mistura. O cálice da ira de Deus. Nós vimos também uma coisa muito interessante, que alguém até questionou no dia aqui, mas foi o Deus que endureceu o coração de Faraó. Nós citamos, segundo as Tessalonicenses 2, 10 e 11, a operação do erro. A operação do erro é enviada especialmente para o ímpio, porque Deus mostra a verdade. Ele apresenta o tempo todo, tudo bem? Ele apresenta o tempo todo a verdade. A palavra de Deus está aí. As profecias que se cumpriram, se tornaram fatos históricos. E as pessoas continuam resistindo à palavra, continuam resistindo à verdade. Aí não resta outra coisa a não ser Deus enviar a operação do erro, porque aí o coração do cara endurece e ele passa a acreditar na mentira que ele mesmo criou, ou que o próprio diabo criou, que ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Então isso é uma coisa muito profunda, esse questionamento, porque a verdade está aí, e o Espírito Santo tem feito o trabalho dele, e nós temos um tempo de graça inteirinho na nossa vida para aprofundar dentro desse princípio. Agora, as pessoas preferem aceitar a mentira, acreditar na mentira. Então isso, trabalhando no perfil do fim do mundo, ou no perfil escatológico, quando estiver para acontecer as pragas, como foi no Egito, como foi no dilúvio, aqueles que preferem acreditar no erro vão ter o coração endurecido com a sua própria mentira. E é esse mesmo tipo de perfil que vai se consumar naqueles que cercarão a cidade santa após o milênio, após um pouco de tempo do milênio, para atacar a cidade santa, porque lá é a consumação máxima da operação do erro. A aula de hoje, ufologia bíblica no Êxodo, durante o Êxodo. Para começar as nossas considerações, vamos começar pela nuvem. Vai lá em Êxodo 13, 20 a 22. Tem Bíblia aí? Quem achar primeiro, leia. Do 20 ao 22? É. Os israelitas saíram de Sucote e acompanharam em Etã. Onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar em dia e noite. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia normalmente e não presta atenção. A nuvem acompanhou eles desde onde? Desde Desde o Egito. Desde a saída onde eles estavam, da Sucote. A
nuvem andava. Então, a nuvem que acompanhou eles lá de Sucote é a mesma que fez a parceria com Deus, que a gente compara lá com Apocalipse 15, 1 e 2, aquela do futuro, que forma o mar de vidro, e ali é onde tem estacionado o seu transporte, camuflado em nuvem, projetou todas aquelas 10 pragas do Egito. As pragas do Egito não foi algo direto somente com Deus participando. Tinha o cajado de Moisés, tinha a fala de Araão, e evidentemente tinha os anjos enviados, os mensageiros, a participar de tudo isso. Inclusive a última delas, o exterminador, que viria para exterminar os primogênitos. Então todo um quadro de participação. Lembra lá da primeira aula, da segunda aula, aliás, quando nós tratamos da questão do homem ter participado da criação com Deus, dando nome aos animais? Isso é uma realidade incontestável. Então Deus, tanto na criação, quanto na redenção, quanto no desfecho do conflito, envolve a participação. Afinal de contas, nós não somos convidados a pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Então todo o tempo Deus envolve os seus escolhidos nessa questão, tanto aqueles os seres que não caíram, que são parceiros diretos de Deus, quanto os seres que caíram e que buscam a redenção, que buscam a salvação, eles estão envolvidos nesse trabalho de alguma maneira. Então lá no Egito era diferente. Malaquias 3,6, eu, Senhor, não muda. O perfil, o critério de atuação dele sempre é semelhante. Porque ele tem um perfil que deu certo, o time que está ganhando, ele já não mexe. Então fala. Eles vão atacar, tudo bem. Aí depois vem o fogo e o enxofre para destruir. Para destruir tudo. Destruir tudo que Deus ali para a terra. Aí acabou. Encerrou a história do pecado. Quando acontecer isso na descida da Cidade Santa, nessa profecia do Apocalipse capítulo 20, quando a Cidade Santa descer, que for cercada e que desceu o fogo e enxofre, é o fim do conflito. Nunca mais vai existir maldade, nem planta, nem dor. A gente lê Apocalipse, né? Que ele vai haver choro e ranger de dente e que ele vai ficar no fogo eternamente. Não vai ficar eternamente não. O fogo é eterno, porque tudo que é de Deus é eterno. Ah, entendi. Então. Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo eterno, está queimando até hoje. Fogo eterno. Entendeu? Que vem de Deus. Percebeu? A questão também do eterno é que não se levanta mais. Sodoma e Gomorra não levanta mais. Acabou. Vai. Jesus confirmou que ela vai levantar no juízo. E haverá menos rigor para ela do que para ti vencido. Entendeu? Então, são questões. Eles não foram. Eles estão dormindo, o sono da morte. Eles não foram destruídos eternamente. Sodoma e Gomorra. Não, os seus habitantes vão ser julgados. Eles vão ressuscitar para todos que morreram de Adão para cá, e Sodoma e Gomorra está de Adão para cá, vão ressuscitar, uns para vergonha e desprezo eterno, para ser destruído, e outros para a vida eterna. Os que esperam em Cristo, os que morreram na esperança da salvação, da descendência de Adão, vai receber salvação, como o próprio casal vai receber. Agora, os que desceram com o coração de pedra, com o coração preferindo acreditar na mentira e viver na mentira, viver na operação do erro, propriamente dito, as próprias pessoas escolhem o jeito errado de viver. E depois não é para menos eles serem vítimas dos seus próprios erros, colhendo o fruto das suas escolhas. Escolheu errado, estragou. Porque muitos são conscientes. Então pode ter gente pecado, né? Pessoas que morreram na antiguidade lá dentro. Antes desse fato. Claro. E os do fato não escapou ninguém, porque era tudo ímpio. Os únicos justos que tinha lá no ato do fato foi Ló, assim mesmo, não era bem assim, hein? Os que aceitou acompanhar, porque a mulher dele estava tão ímpia que ela não aguentou e olhou para trás. E as duas filhas dele, depois que ele ficou mais velho, embriagaram ele, tiveram relação com ele. Entende? Então você vê que não era lá essas coisas, não, a prova que saiu, mas por ter acreditado, isso aí é a prova do filho pródigo. O Espírito Santo, o Pai, dentro da palavra do filho pródigo,
nós vemos o seguinte, uma representação que o Pai, Jesus, não está lá, ele não entrou lá no chiqueiro para tirar o filho pródigo. Mas o Espírito Santo entra. O Espírito Santo convenceu ele de sair do chiqueiro. Trabalhou a consciência dele. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem volta. Porque ele faz uma obra muito extensiva. E aí as pessoas rejeitam, esse é o caminho, andar por ele. Prefere acreditar na mentira. Então, saíram. O filho próprio saiu e veio. No que ele veio, o Pai está de braço aberto a receber. Adão e Eva, em pecado, não receberam o Pai na frente deles e não foi consumido. Ele estava até nu. E, no entanto, não foram consumidos, porque eles saíram da moita. Essa é a questão. Vai sair da moita ou vai continuar? O Espírito Santo chama. Mas a gente é que decide se quer continuar na moita do pecado ou se vai sair dela. Então, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, muitos justos viveram lá dentro. No ato da destruição, os ímpios que tinham lá, que resolveu acompanhar o justo Ló, que era o único que se sabe que era realmente justo, acompanharam. E Deus, na sua misericórdia, já que quis sair do chiqueiro, Deus não destruiu, mas deu uma condição, não olha para trás. A mulher não entrou, olhou para trás e foi uma estátua de sal. Então, o Sodoma e Gomorra vai ressurgir naquele grande dia, entendeu? Quando acontecer a ressurreição dos ímpios, após o milênio, os ímpios de Sodoma vão ressuscitar lá, e os justos, agora quando Jesus voltar, ressuscitam de qualquer região do mundo onde habitou, justos, tá bom? Essa estátua de sal tem algum fundamento? Oi? Essa estátua de sal tem algum fundamento? Ou só... Não, dissolveu com vento. Só isso. É um relato bíblico, incontestável, está aí, está escrito, né? Só isso. Vocês viram que a questão da nuvem, porque é onde eu quis chegar com a questão da nuvem. A nuvem saiu de lá já acompanhando ela, não apareceu do nada lá no meio do deserto, não. Pelo relato bíblico, tudo bem, meu irmão? Pelo relato bíblico, a nuvem, ela estava lá onde eles estavam. E ela acompanhou eles. Então isso prova que se a nuvem estava lá, então os anjos, do mesmo jeito das ações das 7 pragas que estão no futuro, foram semelhantes às 10 pragas, a forma de ação, essa parceria entre criaturas e Criador, e tanto anjos como seres aqui da terra. Porque nós temos uma missão. O ser humano, Moisés não estava cumprindo com a missão dele, Abraão não estava cumprindo com a missão dele, o povo não estava cumprindo com a missão dele de acompanhar. E os ímpios cumprindo, infelizmente, com a missão do ego, de insistir, de prender, de amarrar, de apertar, e por aí afora, tá? Então a nuvem estava lá e acompanhou eles pelo deserto. Mais curiosidade interessante que eu queria chamar a atenção aí também. No capítulo 13 de Êxodo, que nós estamos aí, no verso 17, apresenta aí 2 motivos para evitar a região dos filisteus, que é Gaza. Quais foram eles, os 2 motivos que apresenta aí? E aconteceu que... Guerra e retorno. E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então, 2 motivos. Primeiro, Havia uma guerra. para evitar a guerra com os filisteus, que era a blindagem militar armada do Egito. E Deus ia ter que fazer uma carnificina lá. O outro motivo, evitar dos hebreus que ainda estavam muito pertinho, dar trabalho para o Senhor de segurar eles no projeto do êxodo. E eles iam querer estar mais perto, voltar para trás. Quer dizer, uma chance de frustração seria bem maior se eles tivessem tomado essa direção na faixa de Gaza. O outro ponto que eu queria comentar, Êxodo 14, verso 19. Outro detalhe, segundo ponto, segundo motivo, olha aí para vocês verem. Êxodo 13, 19. A profecia e os ossos de José. O que está escrito aí? E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estritamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Prestou atenção nesse detalhe? José, Sabia. ele
que viveu há quantos anos antes de acontecer, há mais de 200 anos antes de acontecer o êxodo, a libertação do êxodo. Ele viveu no meio dos 400 anos de opressão. Os 430 anos, 30 anos, foi o governo dele, que foi um período considerado como uma trégua dentro dos 400 anos de supremacia egípcia mundial. E quando José participou do governo egípcio, 30 anos foi poupado aquela dureza do trato dos egípcios com dos seus dominados. Então José fez os seus companheiros da época, os seus irmãos de fé, jurarem para ele que carregariam os ossos dele quando eles fossem libertados, porque ele tinha convicção, pelo que nós vemos aí, que Deus visitaria o povo ali no Egito. Então ele trabalhou, ele não só foi um revelador de sonhos, mas ele também foi profeta. E isso aí é uma profecia dele que se cumpriu. E Deus realmente visitou os hebreus dentro do Egito. Agora, Êxodo 14, 1 e 2, nós vamos ver uma estratégia militar de emboscada adotada por Deus durante a trajetória. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles assentareis ao campo junto ao mar. Aqui é o Oceano Índico. Aqui os dois povos, o povo de Acab e o povo de Suez. Eles estavam aqui, desceram nessa trajetória aqui, evitando seguir para cá, que seria a faixa de Gaza, onde estavam os filisteus. Eles desceram nessa direção aqui. Aqui, Migdol está aqui, Pi-Hahirote está aqui. Eles desceram nessa trajetória aqui, aí em direção já ao mar direto, e voltam um pouquinho para trás. Quando eles voltam um pouquinho para trás, aquela população de 2.400.000 pessoas, tudo bem? O que aconteceu? Quando aquela população voltou para trás, a população dessa região aqui, que eram todas dominadas pelos egípcios, levou a fofoca quentinha para Faraó, que o povo estava desgovernado, estava perdido no deserto, estava sem saber o que fazia. Só que aqui, esse Migdol aqui atrás, era um paredão de rochoso, montanhas rochosas. E aqui o que aconteceria se o Egito cercasse tudo isso aqui com o seu exército? Eles ficariam encurralados entre as pedras e o mar. Eles cercando aqui, eles não teriam como sair, eles iam fazer um piseiro em cima deles. Mas o projeto de Deus é que ele ia abrir aqui, a ponta do mar, para poder atravessar. Então foi uma estratégia militar de emboscada que o próprio Deus usou já naquela época, com aquele volume de gente que acompanhava mais ou menos 8 quilômetros quadrados, mais ou menos, o batalhão hebreu de 2.400.000 pessoas. Então vocês veem que é uma coisa muito formidável. 8 quilômetros cada lado. Se fizesse um quadrado perfeito da população de 2.400.000 pessoas, com camelo gato, tudo, dava para fazer mais ou menos isso, 8 quilômetros quadrados. Agora a travessia. Primeiro ponto que nós vamos analisar da travessia é o vento. Isso é o que chama a atenção de cara. É o ponto de partida. Vai lembrar Êxodo 14, 19 a 21. E o anjo de Deus ia diante do exército de Israel, se retirou e atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escura para aqueles, e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar tornou-se em seco e as águas foram partidas.
Presta atenção, coisa mais interessante isso aí. Eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, Fez assim. deu uma afastadinha para trás, aquela população enorme, 8 km² de gente andando, com gado e tudo. Aí o Faraó recebe a notícia e arrumou lá mais de 600 carros de guerra e partiu para cima de recuperar os seus. Agora, esse pessoal que saiu, que era escravo, estava lá no Egito há tantos anos, há centenas de anos, como escravos, não tinha habilidade nenhuma militar, não tinha. O que eles sabiam fazer era mexer com roça, mexer com barco, essas coisas, trabalhar com serviços caseiros. Eram pessoas totalmente pacíficas, sem nenhuma estrutura e condição de lutar. E com família, papagaio, cachorro, gato, tudo. Trem complicado. E o exército dos egípcios veio para recuperar os seus escravos. E aí, pelo que o Arilson leu aí, era noite. E a nuvem, a coluna de brilho, de luz noturno, estava projetando todo em cima de Israel, cobrindo essa área. Presta atenção nesses detalhes: 8 km² de projeção de luz noturna. Não estamos falando aqui de uma salinha dessa aqui, não. Nós estamos falando de 8 km² de projeção de luz em cima. E disse que tinha um anjo que estava lá na frente do batalhão, e o batalhão estava acompanhando o anjo. Quando o exército estacionou atrás, chegou na boca da noite, diz que o anjo saiu lá da frente do pelotão hebreu, atravessou o pelotão todinho e ficou entre os dois pelotões. E quando eles chegaram e viram aquela projeção de luz em cima deles, eles temeram. Lógico. Eles viram o que aconteceu lá com 10 pragas? Eles não encararam, de bobo eles não tinham nada. Ficaram na deles lá quietinho, esperando. Não, vamos esperar amanhecer para ver quem vai dar. E a nuvem virou e ficou entre os dois também. Só que um detalhe curioso: a nuvem que projetava luz retilínea, em forma de coluna, em cima de 8 km², ela se retirou, ficou entre os dois blocos e continuou projetando luz em cima novamente. E os outros continuaram no escuro. São detalhes que, se a gente observar e prestar atenção, a gente consegue ver a ufologia bíblica muito clara aí. Não tem como fugir disso aí. Outro detalhe: a parceria visível, que entrou nesse contexto, porque foi visto o anjo, foi vista a nuvem e foi vista a luz. Não era nuvem, mas era uma luz já. Não, de noite formou luz, né? Chamava coluna de fogo. Fogo porque o que eles tinham para comparar de alguma coisa vindo do céu para a terra era só fogo. Mas na realidade nós estamos trabalhando com luz. Vocês vão ver lá no Sinai, daqui mais um pouco, que fica mais fácil de entender. Ele fala em cor de safira e coisa do gênero, lá em cima do Sinai. Já fica mais interessante um pouco. Mas presta atenção: as pedras preciosas, inclusive, quando usadas na Bíblia, para comparar essas visões que esses profetas tiveram, é porque as pedras não mudam de cor. Como o fogo também não muda de cor. Entende? Normalmente o fogo natural tem sua cor. E para mudar de cor, se você jogar um corante, alguma coisa que vai fazer mudar de cor, mas no fogo, naturalmente, ele tem sua cor padrão na natureza. Sempre aquela cor. Então isso é para mostrar que tinha aquela luz, aquela cor de luz, aquele tipo de luz. Eles chamavam de fogo. Mas na realidade era uma iluminação. Se fosse fogo, tinha que queimar todo mundo. Então, vocês estão entendendo? Tanto que é séria a questão. E fogo, que é fogo mesmo. Você lembra da profecia dos companheiros de Daniel? Quando foi jogado uma fornalha de fogo. O fogo, que é fogo, não tem efeito em cima daqueles que servem a Deus. Se Deus tiver que usar como servo e serva de Deus, como representante de Deus, não tem nada que faça mal a ele. Nem fogo, nem bala, nem nada. Agora, se Deus não tiver usando, tudo bem. Todos nós somos seres mortais. Agora, se Deus resolver usar, nós estamos trabalhando num quadro de eternidade. E ali não tem nada
que pode contra aqueles que servem o Senhor. Por isso que nós temos que viver sempre pela fé, porque a fé é a convicção daquilo que a gente não pode ver e nem explicar, né? Então nós vimos aí as parcerias, né? O anjo de Deus, a coluna, o cajado e o vento. Moisés também usou o quê? O cajado. Então dentro desse quadro de parceria, está aí no registro, no relato bíblico, está o anjo aí, está Moisés, os mesmos personagens que estiveram lá onde? Lá nas 10 pragas. Os mesmos personagens que estarão lá no futuro. Quando terminou essa travessia do Mar Vermelho, o que foi a primeira coisa que eles fizeram? Cantaram o quê? O cântico de Moisés. E se você for ler Apocalipse 15 e ler do verso 1 até o verso 6, você vai ver eles cantando também no futuro, depois das pragas, o canto de quem? De Moisés. E Moisés está morto? Não. Está vivão. Vocês estão entendendo? Tanto que é interessante os paralelos, comparativos desses fatos bíblicos, e não tem como contestar. Vamos prosseguir. A parceria invisível agora. Êxodo 14, 22. Nós vamos ver aí no Êxodo 14, 22, o que poderia estar além dos paredões. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Vocês lembram que eu disse no início? Aqui formou 2 paredões. Esse paredão aqui, se eu for fazer um cálculo de mais ou menos 8 km quadrados, só para fazer uma simulação, para vocês terem uma noção, se eu pegar aqui uma extensão de uma largura de 2,5 km e multiplicar por 3 km, tá? Eu vou chegar mais ou menos 7.500.000. Eu dividi isso aqui por 6. Por que por 6? Porque em aglomerações humanas abertas, normalmente cabe 6 por metro quadrado. Aí eu vou chegar a uma população de 1.250.000 pessoas dentro do bloco marítimo. E sobraria 1.150.000 pessoas fora do bloco marítimo. Se eu considerar a extensão de 2,5 km por 3. Que tivesse o trecho que fosse atravessar, tivesse 3 km, por 2 km de largura, o eixo que eles fossem passar. Então, nós vamos ver aí dentro desse estudo bíblico aí, que eles gastaram das 2 da manhã até as 6 da manhã, já durante esse vento que foi abrindo, eles já foram indicando para ir passando. E já amanhecendo o dia, já clareou, que os egípcios viram, já o bloco todinho já tinha engavetado. Quer dizer que lá, esse primeiro bloco aqui, de 2,5 km por 3, já estava fora do mar, quando amanheceu o dia. E o outro bloco de 1.250.000 pessoas, já teria adiantado bem lá dentro, já estava saindo lá do outro lado. Entendeu o raciocínio? Então, e aí foi que os egípcios entraram atrás, e nós vamos observar que eles não estavam fora dos paredões quando foi liberado, quando o Deus alvoraçou o carro deles, começou a encravar as rodas deles. Eles já estavam dentro dos paredões. Tanto que Moisés soltou lá do outro lado, que terminou de passar a população de lá, quando Deus soltou, a água já veio fechando atrás deles assim e derrubando tudo, levando tudo. E foram vistos os corpos lá na praia do outro lado. É uma distância que dá para ver o olho nu. Não era muito larga, era uma distância curta realmente. Ele está em torno disso aqui, entre 2 a 3 quilômetros, a extensão toda, a extensão curta. Mas que de lá deu para ver corpos detonados pelo peso da água, o paredão, a altura dos paredões, um lugar extremamente profundo, né? E um detalhe incontestável, indiscutível, a ponte de terra seca que ficou no fundo para eles poderem passar, porque no secar e abrir os paredões, olha, não é brincadeira não, meus irmãos. Nós estamos falando em região alagadiça, que ficaria debaixo um brejo para andar. E deve ter um trabalho de secamento daquele piso ali, para poder eles passarem em terra sólida, e o gado sem tropeçar, sem cair, numa limpeza, não podia ter obstáculo no caminho, nada.
É como se fosse uma pista asfaltada no fundo. É porque aqui diz, né? Passaram o mar Em terra seca. Em terra seca. e realmente quando tira a água. Então são detalhes que a gente, às vezes, lendo por ler a Bíblia, a gente não presta atenção, não imagina. E outra coisa, a quantidade de pessoas que ia passar ali, com gado e tudo. Então é um fato que envolve a ufologia bíblica de maneira incontestável. Muitas vezes também. Lembrando um detalhe, a questão é o seguinte: Deus, ele podia fazer tudo isso sozinho? Podia. Mas foi ele que deu o nome nos bichos? Ele envolveu as suas criaturas. Deus é amor e misericórdia, e nós somos criados à sua imagem e semelhança. Não adianta querer ficar criando resistência com assuntos que são na palavra de Deus. Não foi eu que escrevi, está lá. Não, e o importante é que ele quer que o ser humano participe. Claro, Deus não o é tempo todo, inclusive da pregação do Evangelho. Ele não é Isso aqui não é ponto de salvação, mas tudo bem, mas não é gostoso nós termos conhecimento, termos ideias mais objetivas do que aconteceu no passado, coisas que nem hoje a ciência não tem como explicar, mas a palavra de Deus tem como não só explicar, como comprovar. Está aí, ninguém pode contestar isso. Então é algo a se pensar sobre essa questão. Inclusive, teve um arqueólogo que na realidade ele foi um enfermeiro, anestesista e até adventista, segundo os relatos que eu já pesquisei sobre essa pessoa. Tom Waite. Esse camarada fez uma série, ele viveu entre 1933 até 1999 e não morreu tão velho. 66 anos. Esse camarada teve uma série de pesquisas dele que foi contestada até por estudiosos conceituados que nós temos hoje, e realmente tinha com que se contestar algumas de suas buscas frente à questão, por exemplo, da Arca da Aliança. Ele alega ter encontrado a Arca da Aliança. E nós vimos no Apocalipse que ela está no céu. Então cai por terra a teoria. Ele pode ter encontrado qualquer imitação, qualquer coisa, mas a verdadeira não encontrou. E aí uma série de histórias que aparecem junto em cima disso, que não cabe aqui ao momento. Mas com relação a esse fato aqui, por volta de 1987, se não me falha a memória, ele empreendeu campanhas de mergulho lá na região e conseguiu fotografar rodas de carros egípcios que encaixam com charretes egípcias da época, que foi encontrada, por exemplo, no túmulo de Tutankhamon, de 4 raios. Agora, a contestação que foi utilizada pelo pesquisador atual que contestou isso, que até uma pessoa muito conceituada, e eu particularmente tenho uma admiração grande por ele. Esse moço que contestou, ele contestou baseado no seguinte, que as rodas de 4 raios era roda de passeio, e as rodas de guerra, dos carros de guerra, eram de 6 raios. Quer dizer, cá entre nós, não é bem por aí. Você contestar por causa de ter 4, de ser roda de... Porque ele não levou brincadeira, mas ele sai do carro, logo o faraó, né, com o seu exército, ele sai para poder perseguir e recuperar os escravos e sai logo em carro de passeio. Aí ele apresentou como prova de sustentação que isso fosse fruto, essas rodas que ele não contestou o achado, né, as imagens. Agora, as rodas de madeira cobertas com esses frisos de ouro, por exemplo, os corais não conseguem destruir o ouro, mas a madeira derrete, desaparece. Mas por outro lado também não é possível, no fêmur que ele achou lá, que dava, segundo ele, as pesquisas, o osso do fêmur encontrado nessa expedição foi testado pelo Departamento de Osteologia de Estocolmo. Era de um homem de 1,65 m a 1,70 m de altura.
totalmente substituído por minerais e corais, impossibilitando a datação do carbono. Olha, o carbono, o radiocarbono, precisava de ter um produto orgânico ali perfeito. Não tinha. Estava totalmente tomado por minerais. Independente de não ter conseguido, dele, o Juan não ter conseguido provar a idade do que ele encontrou, seja dos ossos de cavalo que ele achou, ou de ossos humanos, mas eu, por uma teoria, contestar aquele achado, apenas dizendo que isso era roda da época, mas era roda de carroça de passeio, não era? Puxa vida, para começo de conversa, os egípcios não eram povo guerreiro, eles não eram habilitados dentro dessa área, e foram outros povos que deixaram essa herança, que eles passaram a usar, então depois que houve esse domínio de outros povos, que ensinaram eles a usar esses carros de guerra. Então é muito cômodo e tranquilo eles poderem usar não só um tipo de carro, como outro qualquer, durante uma... Ele tinha que ajudar o máximo de soldados que pudesse, e de povos do Egito, que pudessem como voluntários, agregando essa empreitada em busca lá. Eu não estou aqui questionando nem a contestação desse atual estudioso, quanto desse antigo estudioso da nossa igreja. O que eu quero dizer é o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia, aí, se você pegar Êxodo 14, de 23 a 31, vocês vão ver aí, em detalhes. Êxodo 14, de 23 a 31. Faz a leitura, Deus. E os egípcios seguiram-os e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília... Prestou atenção nesse detalhe aí? Até o meio do mar. Quer dizer que o pelotão hebreu já estava lá na frente, estava saindo do outro lado já. Continua. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas de seus carros. Mas no que você leu agora mesmo, ela estava onde? Os carros estavam onde? No meio. No meio, não é? E aí está dizendo ou não está dizendo que tinha carro lá? Estava dizendo. E ele encravou a roda deles no chão, não foi? Certamente onde eles estavam, em primeiro lugar, já não estava tão duro mais no chão. Já explica bem, eles encravaram o chão. Vocês estão entendendo o babado direitinho? Então, seja a roda, estivesse os egípcios ali usando ou roda de 6 ou de 4, a Bíblia não está falando quantos raios que tinha, Acho que tinha roda. mas que tinha roda e que estava lá, na sarjeta egípcia. Eu não estou aqui para contestar nada de estudioso nenhum, mas apenas para defender a palavra de Deus, que assim está escrito. Isso é incontestável. Mas que a roda estava lá. Que a roda estava lá, está aí, ó, no meio do mar. Então não tem como contestar. É um fato incontestável do ponto de vista bíblico. Para mim contestar isso aí, eu tenho que focar a Bíblia. Entende? Não funciona. Continua aí, Bruno. E tirou fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E tem algumas traduções, inclusive, que diz que o Senhor está lutando com eles da nuvem. Está pelejando por eles da nuvem. Continua. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Mais uma vez está falando que está lá. Está lá de novo. E o trem vem comendo. Pensa o espumão comendo de trás, fechando tudo. E um mar alto e pesado. Matou tudo. Arrebentou com tudo. Não teve a menor sombra de dúvida. Algumas curiosidades. Vamos lá em Apocalipse 15, 2 a 4. É aquele texto que eu citei agora mesmo, para vocês verem. Lá fala do cântico de Moisés, do mar de vidro após as pragas. A mesma coisa que vai ter lá
no futuro, teve aqui depois das pragas egípcias após a travessia do Mar Vermelho, que foi após eles romper o Mar Vermelho que eles puderam realmente estar definitivamente libertos do Egito. Em primeiro lugar, é como se eles atravessaram, eles saíram do país e entraram na jurisdição de outro país. De cá era a praia egípcia, do outro lado era a praia saudita. Já é outra civilização, eles não iam invadir território vizinho. Lá é outro tipo de história. Um detalhe aí, muitas vezes quando a gente lê, a gente imagina assim, que Moisés tocou, abriu, o povo passou. Mas aí vem falando detalhadamente. Toda aquela noite soprou, vem quer dizer que o meio de E o sentido o quê? Oriente, Ocidente. ele virou. Oriente e Ocidente. Então, vocês estão lembrados, lá nas pragas, que aconteceu coisa semelhante também? Vinha o vento Oriente e Ocidente trazendo gafanhoto. Depois o vento Ocidente e Oriente devolvendo eles para o mar. A mesma coisa, veio o vento Oriente e Ocidente abrindo o mar, formando um paredão. Agora, eu queria chamar a atenção aqui de vocês de um outro personagem. Nós falamos que aquela água marítima ali é de qual oceano? Oceano Índico. Nós tivemos um profeta que viajou 3 dias dentro desse oceano, num transporte muito interessante também. Quem foi ele? Jonas. Coincidentemente nesse mesmo oceano. E como é que era o nome do transporte que ele andou dele, que nós conhecemos? Leviatã. Imagine se Deus usou a parceria todo o tempo dos anjos, do cajado de Moisés, que são as parcerias visíveis. Se ele não usou a parceria invisível desses Leviatã, um de cada lado dessa ponta de mar, para poder formar esse paredão e principalmente para formar aquele asfalto por dentro ali. Para cristalizar o fundo, deixar planadinho, para eles poderem passar. E depois tirar aquele efeito e começar a dificultar, para não ter que fazer tanta miséria, né? Tanto espetáculo. Só uma parceria. E ali a água vem depois de destruir tudo. Imagina um Leviatã de cada lado do paredão. E esses 2 Leviatã, um de cada lado, que no oceano nós já vimos ele aí. E nós já vimos em aulas passadas que ele também voa, já foi abatido em deserto, inclusive, Leviatã de seres das trevas, evidentemente. E como os Leviatã da luz também, que tem que haver lá nas escrituras aí. Nós vimos em aulas passadas sobre isso. Então, são situações que estão na palavra de Deus, são quebra-cabeças esparramados, peças do quebra-cabeça esparramado, que não tem como contestar. É só a gente juntar ela, a gente consegue ver com nitidez essa parceria, tanto visível quanto a parceria invisível, que o próprio Deus usa em favor dos seus escolhidos, para o nosso bem-estar. Em se tratando de nuvens, Êxodo 16:10, uma outra curiosidade dessa nuvem. E aconteceu a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Ali eles estavam murmurando, e Maraão e Moisés garantindo que a solução, que eles estavam clamando, eles queriam carne, eles queriam comida, reclamando em cima de Moisés. E aí Moisés era pelejando para eles não estavam muito fora, porque senão o trem não ia ficar muito bom para lá dentro. Vai lá para o deserto, vocês verem. Aí eles olharam aí a luz fez assim, que a luz assim, ó, aí o povo. Você foi só para dar um choque, às vezes ficar esperto. Entendeu? Só que essa nuvem conta a mesma história. Capítulo 24, verso 8 a 11. O que está escrito lá? Êxodo também? Êxodo 24, 8 a 11. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito conosco sobre todas essas palavras. E subiu Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia... Presta atenção aí, volta aqui um pouquinho. Está falando que 2.400.000 pessoas viram o quê? Foi eu que escrevi que está escrito aí? Está escrito na sua Bíblia aí também, Maria?
Tá Igualzinho. igualzinho, né? Então continua. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de Safira. Safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Então a safira é azul. Debaixo dos pés dele, está chamando de Deus, ele estava vendo. Foi um momento que certamente a nuvem afastou um pouquinho, né? E deu para ver o transporte lá dentro. E ele está chamando aqui de Deus. Mas na realidade, o debaixo dos pés dele tinha um mar de vidro, da cor da safira. Era um acrílico. Parecia um acrílico. Eu estava notando, num lugar chamado mar de vidro, outro cristal terrível. É o termo usado em outras versões. Prossegue. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá, e dá-te tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Vocês perceberam que Moisés, Arão, os filhos de Arão e mais 70 anciãos foram escolhidos para subir e ficar entre o cume do Sinai, que Deus estava em cima do Sinai. No meio do caminho ficou esses 70 anciãos com Arão, Nadab e Abiú, que esses dois inclusive morreriam mais tarde por levar fogo estranho ao Senhor, seriam fulminados algum tempo mais tarde. E 70 anciãos estavam ali. E depois desse meio do caminho lá embaixo, o povão lá embaixo. Até aí nenhuma providência mais ampla. Mas pelo visto, o cristal terrível não tinha aterrissado totalmente em cima do cume ainda, porque o monte ainda não estava tremendo. E quando ele aterrissasse, ia tremer tudo. E aí ia ter outro tipo de providência que nós vamos ver agora mesmo. Ele ia mandar o quê? Amarrar o quê? Pôr corda lá embaixo, demarcar os limites, para que ninguém chegue além daquele limite. Nós vamos ver isso agora mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, a princípio, Deus chama um grupo especial, igual vai ter no final, 144 mil e a grande multidão, que está mais à frente, está mais próximo dos comandos de Deus, porque está guiando a grande multidão. Ali, nesse caso, era para 2.400.000 pessoas, tinha 70 anciãos, mais Moisés e Arão e os dois filhos dele, os dois filhos de Arão. E agora Deus chama do grupo todo, um deles, Moisés, para se chegar até lá em cima. E esse cara ia passar 40 dias lá com ele, 40 dias, 40 noites, ironicamente, o mesmo duração de tempo da chuva do dilúvio. O tempo todo, um paralelo escatológico funcionando. O único fim do mundo que teve, com as pragas, a escatologia sempre visível. O Jesus também passaria 40 dias jejuando no deserto. Agora, aí não está dizendo que Moisés ia jejuar 40 dias lá, não. Ele ia passar 40 dias com Deus. E com certeza ia passar no muito bom, no muito bem bom, lá em cima. Agora, eu estou só dando um passo a passo para vocês acompanhar a profundidade dessas informações. Vamos agora aprofundar um pouco mais. Do Êxodo 24, de 13 a 18. Vai lá. Vocês vão ver Moisés chegar mais em cima agora. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciões: esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio chegará a eles. E subiu Moisés ao monte, e a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória de Deus sobre o monte Sinai, e a nuvem os cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés no meio da nuvem. E ao parecer da glória do Senhor, o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Vocês veem que coisa mais interessante. Se vocês compararem essa visão aí com a de Ezequiel capítulo 1, são idênticas.
as cores do sistema de iluminação, do mar de vidro, o fogo consumidor em volta. Só que Ezequiel, como também quem escreveu, Moisés aí no caso, nessa época, nesses escritos aí, estavam chamando de Senhor o sistema de transporte. Eles não tinham como explicar o que era aquilo. Sabia que era Deus que estava ali dentro do comando daquele negócio, mas chamou que é o Senhor, e o fogo era fogo consumidor. Mas por isso que lá em Apocalipse também João chama de seu viu o Senhor, diz o Senhor, e o olho do pé dele era pé de latão luzente, o olho chama de fogo, as suas narinas saía fumo, etc, fumaça, papapá. Estava havendo uma mistura, uma confusão do sistema de transporte. Quem estava lá dentro? Com o comandante do sistema de transporte. É porque ele não conhecia. Não sabia, não tinha como classificar, interpretar. Por isso era chamado dessa maneira. Mas para nós, o que é interessante é que nós temos condição de separar uma coisa da outra. E nós sabemos o que é uma coisa e o que é outra coisa. E o mais interessante é que o aspecto de Deus não é esse aspecto de olho de fogo. Não é um aspecto de pé de bezerro, parece pé de bezerro, que está mais para um trem de pouso, do sistema ufológico. Um trem de pouso brilhante. E outras coisas mais que nós vamos ver aí agora. Fumaça das narinas e coisas do gênero, né? Os terremotos, o barulho de buzina que é do motor, a hora que acelera o motor, aumenta o fogo. Diminui o barulho do motor, ele tamanho de buzina. E a hora que tiver o barulho da buzina, ninguém encosta na corda. A hora que aumentar a buzina, eu às vezes chamava de trombeta também, mas ninguém estava com trombeta ali. Quem tinha trombeta é só lá em cima. E é o barulho comparado ao barulho de trombeta em grande quantidade. Êxodo 19, verso 1. Vocês vão ver aí que 3 meses de jornada eles encontraram eles chegaram no Sinai. Bem no dia 1º de maio de 1446 a.C. 3 meses. No terceiro dia que eles saíram, não foi no estabelecimento da Páscoa, não foi no mês de abril? Abril, maio e junho. Então no dia, Êxodo 19, verso 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Então, abril, maio e junho. Então, 1º de junho do ano de 1446 a.C. Com 3 meses que eles saíram de lá, eles estavam aí no Sinai, tendo essa visão que nós estamos estudando agora. Verso 9, no capítulo 19, o que está falando aí? E disse o Senhor a Moisés, eis... Presta atenção nesse detalhe. Ele muda a cor da nuvem. Ele muda a cor da nuvem. Vai lá. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao povo, não, as palavras do seu povo ao Senhor. Só o verso 9. O que fala na sua Bíblia, Maria Cordeiro? Uma nuvem e o quê? Então disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa. E a sua? Escura. E na sua está escura. Perceberam então? Espessa porque é carregada, pesada, tipo nuvem de chuva. Densa. E aí algumas traduções usam a palavra espessa e outra usa a palavra escura. Mas é a mesma coisa. Então ele mudou a cor da nuvem. O que normalmente era manifesto uma nuvem clara, ele fez questão de agora mudar a cor daquela nuvem. E em pleno deserto que não chove. Raciocina. Qual é o sentido disso? A não ser a manifestação, a prova incontestável do sistema ufológico ali dentro, trocando a situação toda. Vamos lá, versos 10 a 11. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas leis, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, aí teve toda aquela purificação, aquele ritual, cerimonial, e no terceiro dia ia haver a manifestação. Então vocês veem que aí é bem claro, não deixa sombra de dúvida. Falando em 3 de junho. 3 de junho é uma data muito especial. 3 de junho. Você lembra que eu fiz uma comparação na aula passada? Que
Noé desceu no dia 27 de maio. Ele desceu de lá no dia 27 de maio. Foi dia do seu aniversário? Não, de casamento. É aniversário da minha mãe esse dia. Então, ele desceu esse dia. Eu mostrei para vocês que Jesus Cristo também, nesse dia, foi embora para o céu. Porque ele no dia 14, que foi a Páscoa, ele instaurou a Santa Ceia. No dia seguinte, que era o dia das primícias, começava a contar dos 50 dias do conhecido Pentecostes, que seria dia 15 então. Ou seja, dia 5 de junho estaria acontecendo a descida do Espírito Santo, considerando esse ponto de partida do dia 15 de abril, que foi o dia que ele morreu. Ele ofereceu a si mesmo, e no dia anterior ele não ofereceu o cordeiro. Presta aqui atenção, no dia 17 ele ressuscitou. 40 dias depois do dia 17 de abril, eu chego a 27 de maio. 17 de maio daria 30 dias. Então no dia 27 de maio foi embora. No dia 27, no dia da primícia seria dia 15, dia 5. Então, do dia 27 ao dia 5, seria 8 dias, né? Estaria acontecendo o Pentecostes. O que aconteceu aqui no Sinai, olha aqui, ó, no dia 3 de junho, estava faltando 2 dias hipoteticamente. Eu estou tentando mostrar para vocês a relação que tem do trabalho de Cristo na redenção, lá no dilúvio, dessas pragas, desses festejamentos, dessas Páscoas da vida que teve, todo um eixo de perfil comportamental missionário de Deus com seus escolhidos, no relato das Escrituras Sagradas. No verso 12 agora, aí no capítulo 19. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Prestou atenção? E olha como que eles podiam morrer, no verso 13, bem alto. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, Ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando buzina longamente, então subirão ao monte. Então, vocês estão entendendo aí? Quando a buzina soar longo, o barulho, que era de trombeta, de buzina, passando quanto é lá. ele estava nesse momento, ele estava voando pedra, ele estava voando. Agora, o tipo de flecha, ou o tipo de. Então, eu queria que uma cordeiro desse, Jó, capítulo 39, verso 23. Sobre ele range a aljava, a lança cintilante e o dardo. Não foi eu que escrevi, não. Está na Bíblia. Então, dentro desses sistemas de transportes, tinham flechas cintilantes, ou dardos cintilantes. Pode ser raio, pode ser qualquer coisa. Mas o que Êxodo está falando aí é que sairia da nuvem, qualquer tipo, porque lá não tinha ninguém com flecha, não tinha ninguém armado, são escravos que saíram lá do Egito. Vocês estão entendendo o fato relatado aí? Nós estamos falando de pessoas humildes, de pessoas comuns, que saíram sob o comando de um líder, 2 líderes, Arão e Moisés e Arão, e que estariam conduzindo esses caras pelo deserto durante alguns milhares de quilômetros até chegar na terra prometida. E agora aí está dizendo que se eles tocassem, na hora que estendesse o barulho da buzina, e alguém chegasse e tocasse nas cordas que foi delimitada ali, eles seriam ou apedrejados, ou receberiam pedras que viriam de cima do monte, certamente. Mas é um cuidado de Deus para não machucar ninguém. Deus estava dando uma vida, Deus não está querendo dizer que ia matar alguém, mas pelo contrário, tanto animal, ele falou assim, tanto animal quanto seres humanos. Não era para deixar chegar além dos limites, era no máximo até nas cordas. Se passasse além dos limites, poderia ser flechado. Aí estou mostrando lá de Jó, capítulo 39, verso 23, flechas cintilantes.
o próprio sistema de funcionamento desse transporte poderia. Agora, em Deus não poderia evitar isso? Poderia, mas por outro lado, faz parte de um padrão, de um perfil de normalidade. Deus não precisaria estar vivendo, fazendo milagre 24 horas por dia. Ele traça um processo, o seu limite até ali, o meu é aqui e aqui, pronto, para evitar esses problemas. Afinal de contas, nós não sabemos que para sair daqui tem que passar por essa porta, corredor, etc. Ninguém vai vir por um lugar que não tem como passar. Eu não vou atravessar na parede. Não adianta. Então existe um perfil de normalidade, e esse perfil Deus adotou ali no Sinai, para ninguém ir além dos limites demarcados por Deus. As pessoas precisam de aprender a confiar na palavra de Deus e nos limites demarcados por Ele. Por isso que cada um de nós temos os nossos próprios limites. Nós temos que aprender a conhecer. E outra coisa, se vocês perceberem, por exemplo, quem já morou em fazenda, ou já viveu em fazenda, se começar a relampear demais, a trovejar demais, a bicharada fica com medo, começa a esconder, procurar para abrir, porque são coisas que vêm do céu. Por que o cachorro tem pavor de trovão? Por que o cachorro tem pavor de foguete? Então tem alguma coisa no código genético desse que explica mais um pouco do que o que a gente sabe. E eles conhecem esses limites e evita a confusão. Entende? E tudo que vem do alto, da própria natureza, já tem um certo cuidado, um certo respeito. Vê um gavião se passar por cima de um galinheiro, não fica um pintinho, caçando até a que tem para entrar de baixo, com medo, porque você está vindo de cima, e sabe que tudo que vem de cima tem mais poder, tem mais força. Então, são detalhes interessantes a gente prestar atenção. Verso 14 a 25. O fato incontestável do Sinai em detalhes, vai lá, 14 a 25. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus, e todos lavaram suas roupas. Aí Moisés disse: fique pronto, até lá não tenha relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados de pé ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor de Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar, a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu vos matarei. Moisés disse a Deus: ó Senhor, o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado, e mandastes também marcar os limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Araão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites, a fim de subir até o lugar onde estou. E se fizeram isso, e eu mostrarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Vocês viram? É muito claro. Não tem como. É uma coisa tão simples, tão esclarecedora. Essa fumaça, a hora que o sistema de transporte chegou e Deus desceu dele, pisou no cume do Sinai, para começo de conversa.
Quando o sistema estacionou, tremeu todo o monte. E aí o monte inteiro, de cima até embaixo, estava levantando fumaça igual fumaça de fornalha. É fumaça mesmo. Fumaça de fornalha, ainda comparou assim. Então tem fumaça no trem. E não foi eu que escrevi. Agora, tem sentido, cá entre nós, Deus, a pessoa de Deus, está envolvido com fogo e fumaça? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer, para se fazer carne, está entre nós. E nós somos criados, alguns de nós parecemos. Tem gente que tem cabeça de vento, cabeça de fumaça. Mas na verdade, nós parecemos com fumaça ou com fogo? Ninguém parece. Alguém parece que tem parecendo pé de latão? Não tem. Então, quando acontece, nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, e de vez em quando a gente vê Deus com essas aparências, é porque houve uma confusão na hora do cara escrever entre o que ele estava vendo e o que ele estava entendendo. Ele estava vendo um sistema de transporte e chamando aquilo de Senhor, chamando aquilo de Deus, com essas aparências. Mas Deus, na realidade, todo o seu contexto, em suma, nos diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E Ele parece conosco, nós parecemos com Ele. Ele tem o nosso perfil, a nossa aparência. E esses detalhes aí estão envolvendo a ufologia bíblica, incontestável, que inclusive a senhora White, no Grande Conflito, nós já vimos isso aí, ela falando do carro de rodas vivas, igual de Ezequiel, de que vai levar os escolhidos para o céu. Ela teve essas visões, ela contemplou isso também. Então, a ufologia bíblica é incontestável. Agora, a Bíblia foi escrita, o último livro, no ano 100 da era cristã aproximadamente. Então é muito normal que o que se entendeu até ali naquela época é o que foi escrito. Agora eu digo uma coisa, muito do que está escrito aí, ou por ignorância voluntária ou involuntária, até hoje não é entendido, porque não quer ser entendido. Para começo de conversa, ter que tirar as asas dos anjos e jogar no chão já é um terror para muita gente. Isso já faz mal para muita gente, dá embrulho, né? Dá indigestão fazer isso. Pessoas espumam a boca de raiva, de saber que acreditou numa coisa a vida inteira, numa mitologia, e agora tem que mudar de uma hora para outra, porque a Bíblia não ensina em lugar nenhum que anjo tem asa. E a ufologia bíblica, sim, mostra a asa nos sistemas de transporte, que são chamados de serafins, de querubins, dentro da Bíblia, e não tem nada a ver com anjo isso. São sistemas de transporte. Leviatã, são sistemas de transporte e outros mais. Êxodo capítulo 40, verso 34 a 38. Leia aí para vocês verem, quem achar primeiro. Um momento exclusivo de Deus dentro da igreja, lá no santuário. Pode ler, Maria, em voz alta. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Olha que detalhe bem interessante. Nós percebemos uma nuvem que cobria toda a congregação de 2.400.000 pessoas, e agora nós estamos vendo uma outra nuvem cobrindo somente o tabernáculo. Então tem diferença de tamanho nessas duas nuvens. Está bem óbvio aí. Mas uma coisa é bem certa: o mesmo personagem que estava numa, estava na outra. Então nós estamos falando de duas estruturas distintas que se manifestavam. Coisa óbvia. E o tabernáculo estava no meio, e o povo em volta. Então, vocês estão percebendo que situação mais interessante?
Agora, no momento que ela baixava em cima, quando estava perto do pessoal mudar o acampamento, sair de lugar, a hora que ela erguia, era o sinal para eles levantar o acampamento e sair, e acompanhar ela. E quando ela baixava e parava em cima, nem Moisés entrava ali dentro. Eu não sei o que estava acontecendo, porque nem Moisés entrava, está escrito aí, não entrava. E nós vimos em aulas anteriores que lá dentro do santuário, no lugar santíssimo, Moisés entrava constantemente para falar com Deus, face a face, lá dentro, e dar instrução para o povo lá fora. Detalhe interessante de Deus na sua casa, né? Vamos agora para Números. Vou fazer duas comparações agora. Números 16, 31 a 35 e o verso 49. Aí vocês vão ver a rebelião de Coré, que aconteceu lá no deserto, tá? Durante o êxodo. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e toda a sua fazenda. E ele e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nós não nos traga a terra a nós. E o 49? E os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Coré. Que foi mais 250. 14.700 com mais 250, 14.950 pessoas, num só ato, morreu. E esses 14.700 abriu uma grota na terra, bombardeando assim, ó, e desceu com casa animando tudo que pertencia a eles, e cobriu e fechou. Auxílios intraterrenos, parceiros intraterrenos. O fato que foi uma sepultura viva. Vamos agora analisar mais dois pontos para a gente finalizar. Motivos que justificam o porquê de dimensões diferentes desses seres que desceram lá do céu conosco, os descendentes de Caim e Sansão. Lá em Juízes, você vai ver capítulo 15, verso 16. Capítulo 15, verso 16. Uma briguinha desse rapaz matou quantos? 1.000. Agora presta atenção. Abra o livro de vocês em 2 Reis 19, 35. Vocês vão ver quantos que morreram numa briguinha de um ser celeste, de um anjinho desse, com as pessoas comuns aqui da terra. Então nós vimos que lá Sansão, que foi o cara mais forte que viveu na terra, que a Bíblia registra, numa briguinha dele, fugindo da sua dimensão, ele matou 1.000. Numa briguinha. Agora, 2 Reis, no capítulo 19, verso 35, mostra a briguinha de um anjo de Deus com seres aqui da terra. Quantos morreu? 185.000 pessoas. Vocês estão entendendo o porquê? Para ter uma noção que é isso, Se não dá aproximadamente 3 estádios de futebol lotados do Maracanã. Imagina aí 2, 3 Maracanã de gente lotado. Então vocês entenderam por que não tem como esses seres? Foi um anjo só. Um anjo só. Um ser que não caiu. Um ser que não é descendente de Caim e Abel. Foi lá no exército sírio e pá! E fez esse estrago. Então não tem como, são situações diferentes, por isso que teve o Melquisedeque e tem o Melquisedeque que cuida dessa turma, que caiu, e tem gente que dobra os joelhos a Deus, nós vimos, Filipenses 2,10, está ali embaixo, tranquilo, seja nos mares, debaixo da terra. E como tem o próprio Cristo, o Espírito Santo, que assumiu o comando de resolver nosso problema aqui em cima. Mas Cristo morreu para salvar todo mundo. Quando
Alguém como um ser normal. E nós vimos que é Melquisedeque. Porque quando ele subiu para o céu, ele ocupou a ordem do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, Hebreus. Então você entendeu o porquê do perfil? Nós estudamos muito sobre Melquisedeque em aulas passadas aqui. Aprofundamos nisso aí. Então estou mostrando para vocês o porquê de dimensões diferentes. Que a gente não mistura essas duas dimensões. Porque aqueles seres, a mente deles está muito mais aberta do que a nossa. A nossa foi severamente bloqueada, porque nós somos descendentes do casal líder. Eles caíram, aqueles seres, caíram e continuaram comendo do fruto da árvore da vida no universo onde moravam. Adão e Eva, assim que pegou, foi colocado para fora e bloqueada a sua mente. Agora, Paulo fala que um dia a mente vai ser o quê? Desbloqueada. Esse que foi dito no mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas no piscar de achar de olhos, seremos o quê? Transformados. E isso que é corruptível, que é mortal, se revestirá da incorruptibilidade, da imortalidade. E é isso que nós aguardamos. E a redenção eterna. Vamos ficar de pé, encerrarmos com a oração. Querido Senhor nosso Deus, te somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor e teu carinho por nós. Obrigado pelas tuas instruções acerca da tua palavra, que nos prepara, nos motiva e aumenta a nossa fé com detalhes tão curiosos e tão maravilhosos da tua proteção em prol dos teus escolhidos. E que cada lar aqui representado e dos lares do teu povo espalhado sobre a face da terra sejam preparados para aquele grande dia ser contado entre os salvos. Que é o que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.